Aqui a gente não aceita intolerância nem à lactose. Bom, eu vou começar já pedindo desculpa aí se eu cometi alguma canelada no título. Eu sempre me confundo se o termo correto é homossexualismo ou homossexualidade. Então, se eu cometi uma canelada aí, por favor, me corrija aí nos comentários. Mas vamos lá, né? Hoje, né, com um lapso de atraso aí, a gente vai falar sobre um tema que eu me inspirei na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, agora de 2019. Se você estava numa caverna ou se já faz tempo que isso aconteceu, você não se lembra ao certo, né? Agora na Bienal do Livro de 2019 rolou um problema aí com o prefeito do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, que ficou aí bastante preocupado com uma certa imagem que saiu num livro de quadrinhos, né, e achou aquilo um absurdo e mandou recolher os livros, e isso deu bastante pano para manga porque o prefeito demonstrou aí uma falta de tato e até mesmo uma ação assim bastante condenável, né, para poder tentar censurar aí a publicação desse livro, a venda desse livro aí na Bienal do Livro, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa ideia de intolerância e o homossexualismo dentro do Brasil. Bom, para a gente começar, né, a gente tem que lembrar que a formação aí da cultura brasileira tem muito a ver com o processo de colonização, que está ligado diretamente ao ambiente da Contra-Reforma, né, e a chegada aqui dos grupos catequéticos ligados principalmente à ordem dos jesuítas, alguns grupos ligados a outras ordens mendicantes, como os franciscanos, os dominicanos, mas principalmente aí os jesuítas, né? Então estamos falando de uma formação cultural baseada nas tradições do cristianismo. Bem, então a tradição básica ali do cristianismo, do judaísmo, tem um posicionamento bastante arredio quanto ao homossexualismo, né? E isso dado por quê? Por um entendimento da lógica de o que é a sexualidade e como deve ser o comportamento sexual, que vai para além da mera aversão à relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, né? A ideia de sexualidade que se desenvolve dentro dessa visão cristã, que acabou se formando a partir do Império Romano, né, principalmente a partir das interferências de Paulo, né, o apóstolo Paulo, né, vão dar a ideia de sexualidade como algo sempre pecaminoso, porque a vertente paulina tem uma percepção de que existe uma separação clara entre o que é carne e o que é espírito. O que é espírito vem de Deus, o que é carne vem do demônio. Então tudo aquilo que está ligado à carne é visto como pecaminoso. Então a própria sexualidade heterossexual, que é a sexualidade aceita por essa visão ultra-tradicionalista, né, é visto como uma mera ferramenta ali, né, para manutenção da espécie humana, né? O sexo teria uma visão muito mais reprodutiva do que de uma relação prazerosa, de uma troca de afeto, de um carinho estabelecido entre pessoas que se amam, né? Então, bom, é óbvio, eu estou buscando a raiz motora aí desse pensamento, a visão paulina, o que não quer dizer que isso é uma visão interpretada por toda a cristandade ou mesmo pela tradição judaica, né? Não necessariamente isso é uma visão partilhada por todas as vertentes hoje, mas na raiz ali, aquela vinda de Paulo, a ideia estava presa a isso. Consequentemente, quando você vai falar de uma relação homossexual e que consequentemente essa relação sexual não vai gerar descendentes, essa relação estaria ligada meramente à relação de prazer, né? Então, percebe que eu fugi até da ideia do sexo como uma forma de expressar afeto, uma forma
troca de carícias com aquele que se ama, mas eu estou jogando para a ideia de que a relação homossexual está ligado meramente ao prazer, desprezando todo o sentimento que está presente nisso. Porque vai passar a ser a interpretação dada por essa tradição. Consequentemente, o sexo homossexual vai ser visto por essa raiz como algo totalmente pecaminoso, porque se conecta completamente à carne. Nessa visão bastante restritiva do que é a relação sexual, vai se gerar um comportamento de aversão a todo comportamento homossexual. Cara, não é à toa aí que a Inquisição, inclusive, vai ser uma ferramenta que vai buscar não apenas aqueles que tinham um comportamento herético, mas também aqueles que tinham um comportamento sexual considerado inadequado. A preocupação em descrever a relação homossexual como um pecado terrível vai ser tão marcante que já no século XV você vai encontrar registros na língua portuguesa de que a relação homossexual se configurava no que era chamado de pecado nefando. O que seria um pecado nefando? Um pecado que seria errado, inclusive, falar sobre ele. Então era algo tão negativo que o próprio falar sobre ele já configuraria um pecado. Então nem se pronunciava. A tal ponto que você vai encontrar um livro lá chamado Vocabulário Português Latino, escrito por um padre chamado Rafael Blutot, onde ele fala que a prática da sodomia era um pecado que nem o diabo é capaz de cometer. Vê, essa percepção da sexualidade homossexual como algo tão drástico vai acabar interferindo não apenas nas relações da igreja, mas também nas relações de Estado. Vamos lembrando aí que na Inquisição Portuguesa, o inquisitor-mor era o próprio rei de Portugal, né? Então, o Estado e a igreja vão estar articulados a tal ponto que essa ideia que era visto simplesmente como pecado, então meramente para aqueles que aplicavam na sua vida uma visão religiosa, vai ter também um status de crime, né? Porque como o rei é um inquisitor-mor, essa coisa tão deplorável na visão religiosa vai ser consequentemente estigmatizada na visão dada pelo Estado, a ponto de que quando você vai observar ali as ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, em todas elas há ordenações ali, há ordens, né, há leis de que justificam a perseguição, a prisão e até mesmo, em alguns casos, morte de homossexuais. Principalmente aqueles homossexuais que tinham o chamado comportamento escandaloso. Ou seja, aqueles que manifestavam publicamente a sua homossexualidade, né, eram vistos como pessoas deploráveis. A ponto que, olha, vamos lá, nas ordenações filipinas, você vai encontrar a seguinte citação de condenação a quem faz a prática do homossexualismo. Que quem fosse pego por essa prática seria condenado à morte na fogueira, abre aspas, para que, feito por fogo em pó, por tal que nunca de seu corpo e sua sepultura possa se ser ouvida memória. Olha então, cara, a visão de que o homossexualismo era algo tão pecaminoso que a memória das pessoas deveriam ser apagadas. Você não pode ter sepultura. Você queima o cara até que não sobre nada além de cinzas. Então você acaba com a existência dele e, consequentemente, com a memória, porque não vai ter túmulo, não vai ter onde se rezar por essa pessoa até que ela seja completamente esquecida. Percebe o pânico que isso gera dentro da população homossexual que vivia ali no Brasil Colônia ou em Portugal? O peso dessa força inquisitorial vai fazer com que muitas pessoas acabam vivendo ali de uma forma clandestina, escondendo a sua homossexualidade, mas isso não quer dizer que não guardavam as práticas da relação sexual homoafetiva. Vê, principalmente em nichos onde você vai encontrar ali uma concentração de pessoas do mesmo sexo, né? Mosteiros, conventos,
quartéis. Vai ser muito comum você encontrar esse tipo de registro de pessoas que foram pegas por estarem praticando atos de homossexualidade. E a relação com isso é óbvio, né? Vamos pensando que esse homossexual proibido de manter a sua existência como homossexual vai se isolar do contato com o sexo e vai passar a viver em núcleos fechados ali, né? Dentro do convento, dentro do quartel. No entanto, né, no contato com a outra pessoa com a mesma orientação sexual que ela tinha, acabava ocorrendo esses atos aí e quando eram pegos, eram levados à condenação. Cara, a preocupação em capturar essas pessoas era tão importante que nessas mesmas ordenações, né, manuelinas, filipinas, afoncinas, né, vai estar registrado ali que era permitido o uso de tortura antes da morte ou mesmo do degredo dessas pessoas. Porque, obviamente, essa pessoa que tinha um comportamento homossexual teria ali parceiros, né, que não foram descobertos. Então, torturando essa pessoa, se encontraria outros homossexuais. Percebe que a lógica aí é a mesma lógica da caça às bruxas. Então, quando você encontra essa pessoa que é danosa à sociedade, né, vai se perseguir ela e todos aqueles conectados a esse tipo de comportamento. Nossa, Fábio, como assim um homossexual vai ser danoso à sociedade? Lembra esse comportamento ligado muito a um pensamento religioso. Pois é, o comportamento homossexual era visto danoso porque isso justificava um efeito da ira de Deus contra o coletivo. Então, mesmo sendo algo feito em um meio privado, afetava o coletivo. Justificado por quê? Por histórias bíblicas como a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Então, se você tolera a presença desse sujeito, quer dizer que você concorda com o pecado dele e isso pode atrair a ira de Deus contra você. Essa visão bastante deturpada vai acabar semeando dentro da população um certo pânico. Então, diante do homossexual, existia uma série de ataques promovidos não simplesmente pela igreja e pelo Estado, mas também pelos populares, né? E anotei alguns exemplos importantes aqui que vale a pena destacar, né? Um deles, né, é o caso do padre, né, um capelão, né, chamado Amador Amado Antunes, né, que ele era capelão do terço em Salvador, na Bahia. E esse cara aí, quando descoberto da homossexualidade dele, porque teve uma denúncia feita através de um jovem que ele seduziu ali, né, ou foi seduzido pelo jovem, né, vai saber, né, o que a gente tem é o relato lá da condenação dele. No relato ele teria seduzido o jovem, né, e esse cara passou a ser hostilizado na rua em Salvador pelos populares, a ponto de, num determinado momento, a vida dele correr risco, porque ele estava numa embarcação a caminho de Portugal e quando parte da tripulação reconheceu ele, tentou atirá-lo ao mar, né? Então iam matar o padre, né, jogando ele ao mar ali no meio do oceano, pelo simples fato de ele ser homossexual. Percebe a conexão que se estabelece aí? No momento em que a igreja e o Estado justificam a perseguição a qualquer tipo de pessoa considerada com um comportamento anormal, doentio, bizarro, isso vai colocar nas cabeças das pessoas que compactuam com esse mesmo tipo de preconceito, né, que já que o Estado condena, eu também posso fazer justiça com as próprias mãos. Eu também posso ir lá e abater, torturar, destruir, expulsar a pessoa que tem um comportamento julgado por mim e justificado pelo Estado, pela igreja, né, como algo ruim ao meio social. Vê que a ação do Estado, da igreja, vai acabar contaminando pessoas que já são preconceituosas e vai levar elas a um comportamento que vai ser prejudicial a todo o convívio de toda a sociedade. Mesmo aqueles que não eram homossexuais, mas que acabavam simpatizando, aceitando, tolerando e permitindo com que essas pessoas convivessem dentro do meio social.
Estar ao lado do pecador significava ser tão pecador quanto, né? E portanto tão perigoso quanto. Vê o quanto essas ideias, né, que aparentemente são particulares de apenas um grupo, podem ser extremamente prejudiciais, e a gente vê hoje um comportamento muito semelhante se repetindo e se manifestando, por exemplo, a esse evento que ocorreu ali na Bienal do Rio de Janeiro de uma forma catastrófica. Então esse vídeo aqui é justamente para você parar e pensar, né, se você realmente é uma boa pessoa quando você compactua com esses pensamentos intolerantes, com esse desprezo a pessoas que simplesmente pensam diferente de você. Uma coisa importante para o convívio social é justamente a tolerância. Tolerar não quer dizer amar o outro. Tolerar não quer dizer aceitar o outro. Tolerar é o mínimo do que se pede. É permitir com que o outro exista. Permitir com que tenha alguém que tenha uma perspectiva diferente da sua. E ainda assim esse cara é um outro ser humano e esse cara deve ser acolhido. Rever os seus pensamentos, ver quanto preconceito existe em você, ainda há tempo de se redimir. E aí, cara, curtiu o vídeo de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Essa é a Prancheta do Cetone, eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar botando a mão na consciência e pensando um pouco mais sobre tolerância.